E o Corinthians confirmou mais de 90 milhões de reais arrecadados na Neoquímica Arena até aqui, nessa temporada de 2025. Executivo de futebol Fabinho Soldado garantiu não estar desconfortável pelos rumores envolvendo a possibilidade dele ser demitido, e o presidente do Tajeres, Andrés Fassi, voltou a criticar o Corinthians pelo atraso no pagamento das parcelas da compra do meia argentino Rodrigo Garro. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do presidente do Tajeres, o Andrés Fassi, que voltou a criticar o Corinthians pela compra não paga do meia argentino Rodrigo Garro. O Corinthians comprou o Garro no início do ano passado e fez o que fez com a maioria dos atletas contratados pela gestão do ex-presidente, o Augusto Melo, que foi destituído. Valores pagos somente da entrada e as outras parcelas não foram pagas. Então o Corinthians acabou atrasando várias compras de vários jogadores. Temos uma condenação na FIFA pela compra não paga do Félix Torres. Corinthians tem poucos dias para se acertar com o Matias Rojas ou será outra condenação na FIFA, além de vários jogadores, Charles, Martinez, até o empréstimo do Maicon também pode virar transferban. Então, o Corinthians vem nessa situação complicada financeira e estamos passando por momentos delicadíssimos, não conseguindo pagar ninguém. O presidente do Tajeres, o Andrés Fassi, alguns meses atrás ele deu uma entrevista e falou que o Corinthians tinha que cair para a segunda divisão e tudo mais. Recentemente ele deu uma outra entrevista, até que acabou usando um tom mais leve, mas acabou dizendo mais uma vez que o Corinthians causou muito prejuízo a eles que venderam o Garro, confiando que o Corinthians é uma instituição séria. Vamos para as palavras dele. Confiamos na estrutura do Corinthians, que é uma grande instituição. Pela necessidade do jogador de sair, aceitamos vendê-lo por um valor razoável e em parcelas, confiando que estávamos negociando com uma entidade séria. O Tajeres depende do cumprimento das nossas receitas para poder cumprir com os demais, e 40% dessas receitas dependem dessa venda. O Corinthians nos causou um grande prejuízo, porque perdemos um jogador e não recebemos. Cumprimos com todos e fomos prejudicados. Por isso, tínhamos o Corinthians como uma instituição séria, muito séria, e dói muito que isso tenha acontecido. Então, mais uma vez, o Andrés Fassi, presidente do Tajeres, demonstrando insatisfação pelo Corinthians não ter pago a compra do argentino Rodrigo Garro. Minha opinião quanto a essas palavras do presidente do Tajeres, o Andrés Fassi, é a seguinte. Primeiramente, o Corinthians sempre foi, é e sempre será uma instituição séria. O Corinthians. A falta de seriedade vem de onde? De quem administrava o clube. Então, é um Corinthians que as dívidas estão explodindo, na casa de 3 bilhões de reais quase, e não estamos falando de dívidas que vêm desde lá de 1910. Não, o Corinthians chegou nesse nível de dívidas nos últimos menos de 20 anos, na verdade. Então, o Andrés Fassi, ele quer receber, eles venderam o principal jogador deles. Hoje, o Garro é um dos principais jogadores do Corinthians. O que eu acabei notando é que ele acabou até pegando leve em relação à última vez que ele falou sobre essa dívida que o Timão tem com eles. Da última vez ele falou que o Corinthians tinha que cair para a segunda divisão e tudo mais. Dessa vez eu particularmente notei ele um pouco mais tranquilo, não sei se eu posso dizer isso. De repente pode ser porque a atual diretoria está tentando resolver as coisas, mas não é somente conversar. Tem que arrumar o dinheiro e tem que pagar. Mas enfim, volto a dizer, o Corinthians é sério. A falta de seriedade vem dos dirigentes, a gestão mesmo do Augusto Melo, que foi destituído, vários jogadores dessa mesma forma, comprando, pagando somente a entrada. Tanto é que já estamos com o transferban pela compra não paga do Félix Torres, que foi a mesma coisa, pagou a entrada e não pagou as parcelas.
E agora vamos falar sobre as palavras do executivo de futebol Fabinho Soldado, que garantiu não estar desconfortável com os rumores de uma possível demissão dele no final dessa temporada. O Fabinho Soldado, o atual executivo de futebol do Timão, está vivendo um momento de muita pressão. Fabinho, que foi contratado no ano passado, ele que tem todo o respaldo do CT Dr. Joaquim Grava, mas desde que o Augusto Melo foi destituído, o Stabile assumiu, a pressão para os lados do Fabinho acabou aumentando. Primeiramente pelas questões políticas, muitos acreditam que, eu, por exemplo, sou um dos que acreditam que o Stabile não terminará o mandato sem um diretor estatutário, então pressão política, conforme recebemos informações do GE, muitos conselheiros pressionando o Stabile para demitir o Fabinho Soldado e até informações que o Corinthians já conversa com possíveis substitutos. Fato é que o Fabinho, como eu disse, vive um momento de pressão. E ele falou sobre isso durante entrevista no sorteio dos mandos de campo da semifinal da Copa do Brasil. O Fabinho Soldado acabou falando sobre estar desconfortável ou não com todos esses rumores e garantiu estar bastante tranquilo. Vamos para as palavras dele. Desconfortável em momento algum. Desde que eu cheguei ao Corinthians, a gente escuta algum tipo de comentário, mas te confesso que continuo muito entusiasmado. Enquanto eu tiver autonomia para trabalhar, vou me dedicar ao máximo para a minha equipe. São quase 30 anos de futebol. A gente sabe como funcionam algumas coisas. O que me importa é dar respaldo para o meu treinador, os meus atletas, para que eles consigam evoluir, trabalhar com tranquilidade e segurança. Então, Fabinho garante não ter desconforto nenhum com todos os rumores envolvendo a possibilidade dele ser demitido no final dessa temporada. A minha opinião quanto a essas palavras do Fabinho é a seguinte. Primeiramente, o Fabinho, mesmo que ele tivesse desconfortável ou preocupado, eu particularmente acredito que ele não iria falar isso. Sinceramente, ele sempre tem que demonstrar a tranquilidade. O Fabinho, que todos dentro do CT, todos os atletas defendem o Fabinho. Inclusive o Hugo Souza no final de semana fez questão de defender o Fabinho, que o Fabinho precisa ser respeitado. Então o Fabinho vem nesses últimos meses enfrentando uma pressão muito grande. O Fabinho chegou a ser convocado pelo CORE, o Conselho de Orientação, para prestar esclarecimentos, principalmente envolvendo o aumento dos gastos na logística quando o Corinthians joga fora de casa, mudança de empresa, empresa indicada pelo Fabinho. O Stabile blindou o Fabinho, não permitiu que o Fabinho fosse ao CORE prestar esclarecimentos, e o Stabile recentemente também garantiu que o Fabinho segue no comando, o Fabinho segue como executivo de futebol do Timão. Absolutamente que o final da temporada que vai falar por si. Se o Corinthians terminar bem o Campeonato Brasileiro e nós formos campeões da Copa do Brasil, dificilmente terá condições de se demitir o Fabinho. Agora, caso as coisas não terminem de forma agradável, aí absolutamente que terá-se mais motivos para demitir o Fabinho. Mas enfim, ainda temos alguns meses até o final do ano, vamos aguardar. Mas que a pressão para os lados do Fabinho, ela é muito grande, ela é principalmente, claro, pelas questões políticas. Eu sempre falei a vocês que, e vou continuar dizendo, posso estar errado? Sim, mas para mim, o Stabile não termina o mandato dele sem ter um diretor estatutário de futebol. E Fabinho Soldado com um diretor estatutário não darão certo. Então, para se cumprir de repente algum acordo político, o Fabinho precisa sair. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a confirmação de mais de 90 milhões de reais para o Corinthians. E esses mais de 90 milhões vêm de nada mais nada menos da Neoquímica Arena em arrecadações até esse presente momento nessa temporada de 2025. A Fiel é simplesmente fantástico, eu sempre falo para vocês. A força de nós, os torcedores corintianos. Corinthians que sempre teve uma força enorme dentro da Neoquímica Arena. Neoquímica Arena praticamente cheia em todos os jogos, uma grande média de torcedores dentro da nossa casa.
e absolutamente que isso já virou marca, isso simplesmente já estamos acostumados com a nossa casa praticamente cheia. Para se ter uma ideia, até aqui, em 31 jogos dentro da nossa casa, a Neoquímica Arena já recebeu mais de 1.300.000 pessoas, mais de 1.300.000 torcedores, com uma média de 41.960 pessoas por partida. E os valores que o clube arrecadou até aqui com bilheteria alcançam R$ 90.705.123,90, o que representa uma média de R$ 2.925.971,74 por jogo, quase 3 milhões de reais. Lembrando que além dos compromissos do masculino profissional, que eu acabei de falar para vocês, tivemos também um jogo das brabas na Neoquímica Arena, final do Campeonato Brasileiro, onde vencemos o Cruzeiro por 1-0, conquistamos o heptacampeonato, 40.727 pessoas nesse jogo, arrecadação de pouco mais de 1.237.000, totalizando então com tudo em arrecadações até agora na bilheteria da Neoquímica Arena, R$ 91.942.822,90. É simplesmente espetacular a força da Fiel. A minha opinião quanto ao Corinthians já ter arrecadado mais de 90 milhões de reais na Neoquímica Arena em 31 jogos nessa temporada 2025 é a seguinte: vejam só o tamanho da força da Fiel. Vejam só o tamanho da força do torcedor corintiano. Eu sempre falo a vocês que nós somos diferenciados. O torcedor corintiano é aquele que vai até a arena ou aquele que está distante e senta para assistir pela televisão para ver o Corinthians, pensando no Corinthians. Ganhar, perder, empatar faz parte do jogo. Nós queremos ver o Corinthians, o amor pelo Corinthians é o que importa. Claro, quando precisa cobrar, cobramos? Absolutamente que sim. Mas o importante é o Corinthians. E querem uma prova disso? Falando dessa temporada 2025, ficamos mais de 4 meses sem vencer dentro de casa. É isso mesmo. Vencemos em maio a equipe do Santos pelo Campeonato Brasileiro. Estou falando do Campeonato Brasileiro. Tudo bem que vencemos a Copa do Brasil, só que o Campeonato Brasileiro é uma frequência maior. Falando do Campeonato Brasileiro, mais de 4 meses sem vencer. E perguntem se pelo Brasileirão tivemos a Neoquímica Arena sem a nossa presença. Então, estamos em um momento muito complicado da nossa história, a política nos envergonhando cada vez mais, o clube muito mal administrado, dívidas já na casa de quase 3 bilhões de reais, ex-presidente réu, ex-presidente sendo investigados, Ministério Público em cima, mas o torcedor corintiano sempre representando. Esses mais de 90 milhões que o Corinthians arrecadou na Neoquímica Arena, quem pode comemorar isso? Sou eu, vocês, torcedores corintianos. Exatamente. É um número altíssimo para uma equipe que oscila, mas é que eu disse a vocês, o importante é o Corinthians. Volto a dizer, ganhar, perder, empatar faz parte do jogo. Queremos entrega. Queremos entrega em campo. Então, simplesmente fantástico o que o corintiano representa. É por isso que o Corinthians, mesmo com tantas dificuldades, ainda está em pé. Por causa de quem? Por causa de nós. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das palavras do Andrés Fassi, presidente do Talleres, sobre a dívida que o Timão tem com eles pela compra do meia argentino Rodrigo Garro. E quanto as palavras do Fabinho Soldado, garantindo não estar desconfortável com os rumores da
possibilidade dele ser demitido. O que vocês acham disso? Será que realmente ele está tranquilo? E sobre a Neoquímica Arena, até aqui, em 31 jogos, mais de 90 milhões de reais arrecadados. O que vocês têm a me dizer sobre isso? Também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!